O Apóstolo, terceira parte, capítulo 12. Nero. Nero Cláudio César Augusto Germânico tornou-se noiva. Ele, ou melhor, ela, cobriu-se com o véu cor-de-rosa das virgens, submetendo-se às longas e complicadas cerimônias do casamento de acordo com as leis e tradições de Roma, as bênçãos dos sacerdotes de Apolo e de Afrodite e o sacrifício de um leitão para desposar um de seus libertos. Não era a primeira vez que Nero figurava como cônjuge em tais casamentos, em presença de toda a corte, do conselho de ministros, do comandante da guarda pretoriana e das altas personalidades militares de Roma. E o lugar de honra entre os convidados era reservado a Sabina Popeia, a esposa de César. Pouco tempo antes, Nero se casara com um tal Esporus, mas nessa ocasião Esporus fora a noiva e Nero o noivo. E as más línguas de Roma fizeram então circular um gracejo que tornava passível de morte a quem o repetisse, mas que mesmo assim era ouvido em toda parte. Quão bom seria para Roma se o pai de Nero se casasse com uma tal mulher! Ao tempo daquele segundo casamento, alguns observaram que Nero fizera bem em mudar de papel, pois com o seu gordo peito saliente, na idade de 26 anos, dava mais os ares de uma viúva do que de um Augusto. Seu célebre cabeleireiro Tálamo não achara difícil arranjar-lhe os cabelos com os caracóis de uma donzela. Tálamo só passava maus pedaços quando Nero ficava em vias de mostrar-se varonil, pois não conseguia dar-lhe um aspecto masculino à lisa e oleosa pele, às carnes roliças, aos beiços grossos e às covas das bochechas, ao passo que a impressão feminina se acentuava quando César abria a boca para falar, porque sua voz, que os aduladores afirmavam ser a mais nobre ouvida por ouvidos humanos, era de uma mulher caprichosa e afetada. Roma não se surpreendeu com a esquisita cerimônia realizada naquele dia em presença dos senadores e dos mais graduados soldados do império. Os poetas da corte prepararam para a oportunidade uma coleção de odes que apresentavam Afrodite devorada de inveja da beleza da noiva. Lucano, poeta eminente, ultrapassou-se a si mesmo nessa ocasião, embora tivesse o cuidado de deixar alguns pés quebrados e outros defeitos na sua poesia, para que no metro e metáforas não parecesse querer rivalizar com César, que contribuiu igualmente para a solenidade com um canto dedicado a si mesmo. Petrônio, árbitro do bom gosto e mestre em obscenidades, deixou todos na sombra, inclusive Tigelino, com os excessos da sua bajulação. Tigelino, aliás, não se distinguia no que quer que fosse, fora dos domínios dos vícios e dos cavalos. Mas não era prudente melindrá-lo com uma derrota pública na disputa do favor de César. Aquele espetáculo estava perfeitamente de acordo com o espírito da época, e Roma não se surpreendeu, pois Roma era digna de Nero e Nero de Roma. Tigelino não podia competir com Petrônio em lisonjas, mas tinha outros meios de agradar a César. No dia do casamento, o comandante da guarda pretoriana arranjou um grande banquete em homenagem à noiva. O lugar do banquete era o lago artificial dos Jardins de Agripa. Havia muito que Tigelino descobrira que para conservar o bom humor de Nero era necessário um certo grau de inventiva. As corridas de carros haviam servido em seu tempo e Tigelino as sabia organizar de modo a ganharem os verdes, que eram os do partido de Nero, melhor do que qualquer outro homem de Roma. Mas Nero se enfastiava facilmente. Já estava farto de lutas de gladiadores e cansado de sair vitorioso nas corridas.
precisava de triunfos mais difíceis no terreno da poesia e do canto. As musas começaram a suplantar os gladiadores e os sons das harpas a abafar a estrupida dos cascos de cavalos. De um momento para outro, Nero exigiu que todos os que o rodeavam se mostrassem entendedores de artes. Patrícios e senadores que dantes julgavam indigno de um romano dar opinião sobre alguma estátua ou poesia, verificaram de súbito que era questão de vida ou de morte saberem opinar como mestres. Mandaram buscar em Atenas os escravos mais inteligentes e as mais admiradas obras de arte. Roma tornou-se a depositária dos tesouros dos templos gregos e a cultura grega foi elevada à altura de uma monomania de bom tom. Ser capaz de citar a Odisseia e a Ilíada no original era requisito quase indispensável para os que desejavam sobressair na sociedade. Em todos os cantos do fórum, nos banhos públicos, nas casas de pasto e nos estabelecimentos dos barbeiros, onde quer que se reunissem romanos, ouvir-se-iam declamar versos dos clássicos. O mesmo sucedia no campo de Marte e nos jardins do Panteão. Graçou na cidade imperial uma epidemia de poetastros e recitadores, e tudo provinha do senhor de Roma. Como Nero quis ser poeta, todos os cidadãos romanos tinham a obrigação de ser, pelo menos, críticos de poesia. Tanto quanto o elegante e culto cortesão Petrônio, Tigelino desejava lisonjear a mania de Nero, mas faltavam-lhe as noções para arranjar-lhe algumas frases a fim de ele endereçar a seu senhor. Mas, chegado o momento, Tigelino as esquecia. Isto o obrigava a recorrer a meios mais grosseiros de agradar ao imperador. Petrônio, o árbitro da elegância, sabia fazer-lhe os mais requintados elogios. Tigelino compensava essa falta com o volume de aplausos que organizava. Petrônio lisonjeava a vaidade de Nero com finas comparações e Tigelino, para rivalizar com ele, provocava as aclamações do povo e incitava a plebe a revelar admiração pelos seus dotes de artista e a lhe prestar um culto. Os banquetes que Tigelino preparava em homenagem ao imperador sobrepujavam a todas as outras espécies de divertimentos. Não podendo fazer apreciações literárias, supria essa falta mandando vir iguarias exóticas de todos os confins do mundo e arranjando carne de caça, peixe e frutas fora da estação e pratos que até então ninguém havia saboreado. E tal era o esbanjamento na preparação desses banquetes que seus sobejos eram distribuídos a milhares de cidadãos em nome de seu senhor imperial. Em nome de Nero, também Tigelino subvencionava as importações de cereais, distribuía quantidades colossais de azeite e vinho e promovia sensacionais espetáculos, procurando os mais hábeis gladiadores e o maior número possível de feras para que Roma se divertisse e ovacionasse César. Sempre que Nero estava em Roma, havia jogos de dia e procissões com archotes de noite, o que fazia que a populaça suplicasse ao imperador que não abandonasse aquela cidade. E agora, com a sua mania de conquistar os louros de poeta, Nero estava sempre pensando em mudar-se da capital do império para a capital da cultura, que era Atenas. Queixava-se de que os romanos eram incapazes de apreciar as suas obras imortais e achava que seu entusiasmo quando ele aparecia na arena não tinha o arrebatamento conveniente. Só os gregos, exclamava, poderiam compreender aquilo que seu espírito viera trazer ao mundo. E o César, Nero Augusto, passou a percorrer as províncias como um ator ambulante,
para ouvir os aplausos de seus súditos. Foi em Nápoles, cujo elemento preponderante era grego, que recebeu tão ruidosas aclamações quando recitou na arena, que se queixou da relativa frieza e imbecilidade dos romanos e começou a falar num grande giro triunfal cujo apogeu ficaria reservado para Atenas. Ao passar com a sua comitiva pelas ruas de Roma, quando se dirigia ao banquete para ele organizado nos jardins de Agripa, Nero viu-se detido por uma grande turba de clientes contratados por Tigelino para aquela ocasião. E, prostrando-se à frente de sua cela, os livres cidadãos romanos exclamaram com veemência: "Não nos deixes, Apolo! Que será de nós sem os teus cantos? Augusto César, Roma delicia-se com o som de tua voz. Foram os deuses que te deram aos romanos? Ó Apolo, canta para ouvirmos." Comovido com essas demonstrações, surgiu um sorriso nos grossos beiços de Nero ao contemplar a turba de suplicantes a seus pés. Popeia e suas outras mulheres, de ambos os sexos, fitaram-no implorativas. Parecia que Apolo fora vencido pelos elogios. Mas o sorriso de contentamento não durou. Malgrado as imensas ovações que recebia na estrada que ia do Monte Esquilino aos Jardins de Agripa, malgrado a multidão de suplicantes aglomerada em frente de sua cela, Nero sentia voltar-lhe o enfado e a tristeza anteriores. Dissipou-se o sorriso, pendeu-lhe o lábio inferior e o gordo queixo lhe descaiu até o peito. Estava-se no verão, começo de julho. O calor era abafadiço. O trajeto do Préstito passava pelas imundas e estreitas vielas da Suburra, que sempre regurgitavam de gente. Os escravos africanos que precediam nus o cortejo brandiam os piques com pontas de prata para abrir caminho entre ela. As janelas das altas casas de cômodos estavam apinhadas de espectadores a sacudirem véus e lenços para César. Mas nem as rosas e outras flores que caíam das janelas da Suburra conseguiam contrabalançar o fétido das suas emanações, que muitas vezes o vento carregava até os palácios e jardins de César. Naquele dia não ventava. Mais opressoras eram as emanações estagnadas do ambiente. O semblante de César contorceu-se de repugnância. Subia forte dos porões o cheiro de carne e de peixe podre, misturado com as exalações nauseabundas de azeite, hortaliças, sebo e vinagre. O calor do sol produzira seu efeito nessas coisas, nos corpos humanos, nos úmidos colchões dos aposentos e nos montes de lixo da rua. E nessa mesma ocasião, Nero pensava na mansão áurea que desde muito tempo planejava e que seria uma edificação gigantesca ligando o seu palácio do Monte Esquilino com o do Monte Palatino. Reuniria em seu âmbito os mais preciosos tesouros da arte grega que em grande número se achavam então espalhados pelos seus jardins. Nela haveria um enorme anfiteatro para suas exibições de canto e poesia. Seria uma coisa que não passara pela ideia de nenhum outro César. Mas onde edificar sua mansão áurea? Sobre um monte de lixo? Pois a Suburra não era outra coisa. Precisava acabar com ela. Urgia arrasar as ruas estreitas e sujas de Roma para construir sobre suas cinzas uma cidade nova que lhe perpetuara o nome e encheria de assombro as gerações futuras. Seria ele, Nero, o arquiteto para os séculos vindouros conhecerem os seus talentos múltiplos e inesgotáveis. Seria uma cidade divina, pois tudo o que ele, Nero, fazia era divino. Apolo no canto, Apolo na poesia, Apolo na arquitetura, incumbia-lhe o dever de legar a obra de sua inspiração ao mundo.
seria a Nerópolis, cidade de Nero. Mas o mau cheiro da suburra lhe resfriava o entusiasmo. Em vão seus libertos lhe aspergiam perfumes, em vão lhe pingavam óleos preciosos na pele. O cheiro da suburra dominava o de todos os perfumes e óleos. Nero sentiu-se nauseado. A contração de descontentamento e repugnância das feições imperiais fez os cortesãos saberem que Nero estava de mau humor, e esta circunstância os aterrorizava. Cada qual tremia por si e procurava o modo de fazer que o divino descontentamento não recaísse em sua pessoa. César, porém, mudava rapidamente de disposição de espírito. Poucos minutos depois já sentia a influência da profusão de cores do jardim e das risadas que soavam em toda parte, principalmente depois de conhecer a nova distração que Tigelino lhe arranjara. O sorriso lhe reapareceu nos lábios e o gordo queixo se afastou novamente de seu peito feminino. Embora ignorante e sem agudeza de inteligência, Tigelino tinha uma sutil compreensão dos mais grosseiros aspectos do egoísmo do imperador e sempre inventava para ele divertimentos que até então nenhum César tivera. No lago artificial de Agripa flutuava uma flotilha de batéis recobertos de espessas tapeçarias, enfeitados com guirlandas e presos uns aos outros com cordas de seda. Nas margens do lago, em filas de caramanchões feitos com ramos e flores, foram ficar as matronas da mais alta sociedade de Roma, as esposas e filhas das pessoas do séquito imperial, sentadas ou deitadas em atitudes desbragadas que faziam lembrar as cenas mais torpes dos lupanares da suburra, o que estava de acordo com o gosto do imperador. À superfície do lago boiavam crocodilos, prontos a saltar sobre quem desse um passo em falso e caísse na água. Pois outro elemento das distrações prediletas de Nero era o perigo para os outros. Tigelino sabia isso e também que Nero ficaria à espera de ver alguém cair de uma barca dentro das maxilas escancaradas de um crocodilo, e que o divertiria o terror dos escravos que em pequenas canoas tinham de levar as iguarias aos barcos. Com o cheiro do alimento, os répteis alvoroçados nadavam em bandos atrás das canoas que faziam oscilar fortemente. As dançarinas que deviam exibir-se sobre os estreitos rebordos das barcas estavam pálidas de terror, e os convidados, reclinados em leitos, junto às mesas, davam gargalhadas gostosas à cômica cena do medo delas e dos escravos. As gargalhadas soaram mais fortes quando uma infeliz dançarina, perdendo o equilíbrio, caiu, dando um grito, no lago. Incontinente, duas maxilas de um crocodilo se fecharam sobre seu corpo, deixando a água manchada de vermelho. As iguarias eram finas e saborosas. Muitos navios trouxeram de províncias remotas carregamentos de fazões brancos. Enormes lagostas cozidas seguravam com suas pinças animais marinhos de menor porte, como camarões, caranguejos e estrelas do mar. E numa grande mesa da barca de Nero serviram uma porca assada com a pele no meio de hortaliças verdes, fingindo uma miniatura de bosque. Junto à porca, leitões novos tinham as bocas em suas tetas como se estivessem mamando. Sabina Popeia estava reclinada ao lado de Nero. Achava-se em adiantado estado de gravidez e não o procurava ocultar. Pelo contrário, com suas roupas e sua atitude parecia querer ostentá-la. Como a porca levada para a mesa de Nero, tinha à amostra os seios longos e túmidos com as tetas pintadas de vermelho para sobressaírem na brancura da pele. Seus olhos castanhos, frios e parados,
estavam desdenhosamente fitos à distância, e os cabelos, em grossas tranças, enrolavam-se como uma coroa na sua cabeça. Os pesados enfeites de ouro do pescoço, das orelhas e dos braços nus e a curva saliente de seu busto faziam lembrar a alva estátua de mármore Helena de Roma, que ela gostava de imitar. Nenhum músculo lhe fremia no rosto. Era como se ela, e não Nero, fosse a senhora do destino. Vestido de caçador, um escravo, aproximando-se da mesa, ergueu uma enorme faca de trinchar. Arrancando-lhe-a da mão, Nero abriu a barriga da porca, donde saiu um monte de pequeninas salsichas. Os comensais se serviram dessa deliciosa iguaria. Nero Augusto Germânico enfiava-as aos punhados na boca. Súbito, Popeia pestanejou nervosamente. Seus olhos encheram-se de lágrimas e suas pupilas se contraíram. Lançou de soslaio em Nero um olhar cheio de terror. É que lhe ocorrera o terrível pensamento de que algum dia Nero faria com ela o que acabava de fazer com a porca. Rasgar-lhe-ia o ventre com uma faca, fazendo-o deitar fora as entranhas. E a essa ideia estremeceu da cabeça até os pés. Mais tarde, depois que acenderam profusas tochas nas barcas e os convidados se acolheram aos caramanchões das margens, Nero ficou na companhia de seus favoritos. Então Tigelino aproximou-se e, dobrando o joelho, suplicou-lhe que cantasse para dar prazer aos convidados. Mas Nero se negou em tom categórico. Seu rosto se sombreara novamente como quando atravessava a fétida suburra. "Em Roma ninguém me ama", exclamou melancolicamente com um dengue feminino. "Ninguém te ama?" protestou Tigelino horrorizado. "Foi o que disseste? Ordena de mim o que queiras, meu César. Basta uma tua palavra para eu atirar-me às fauces dos crocodilos?" Mal proferira estas palavras, Tigelino arrependeu-se, receando haver proferido sua sentença de morte. Mas Nero não lhe prestara atenção, o que muito decepcionou Petrônio e os outros cortesãos. Limitou-se a fazer uma visagem de desgosto, contraindo os beiços grossos e a pele do rosto, o que lhe afundou os olhos em roscas de gordura, e em seguida disse: "Se vós, romanos, me amasseis, adivinharíeis o meu desejo antes que eu o manifestasse?" Os cortesãos se entrefitaram perplexos, abriam e fechavam as bocas sem achar o que dizer. Afinal, contraindo mais o rosto, Nero exclamou: "Roma cheira mal!" Os cortesãos espantaram-se. Pintou-se-lhes a consternação nas feições. É que hesitavam em falar o que Nero queria ouvir. Era evidente que o imperador detestava Roma. Eles sabiam o que sucedia a um homem quando Nero o detestava. Bastava manifestar seu desprazer e erguer o dedo mínimo para um legionário aparecer. Desnecessárias eram explicações. Mas, em nome de Plutão, que poderiam fazer quando a detestada era Roma? Os cortesãos continuaram mudos e até o sagaz Petrônio ficou sem saber o que dizer. Mas Tigelino compreendeu. "Roma exultaria em ser devorada pelas chamas em tua homenagem, ó César. Roma deseja arder em tua honra, e em tua honra Roma arderá." As rugas de Nero se alisaram e um clarão de triunfo lucilou no seu olhar. E, pondo a pesada mão no ombro de Tigelino, disse: "És meu único amigo em Roma." Via-se que Tigelino estava em seu dia. Grande vitória ganhara sobre os rivais. Petrônio, o mais inteligente e hábil dos aduladores, testemunhou esse triunfo. Desvaneceu-se o sorriso de seus lábios, ficou sério e solene,
e, estendendo a mão para César, disse: Agora compreendo. Todos se esquecerão do incêndio da Troia de Homero. Ó rei dos poetas, os deuses te reservaram o mais sublime dos cantos de incêndio. Serás esse cantor, e Roma, a rainha das cidades, a tua inspiração. Erguendo-se de seu leito, Nero aproximou-se de Petrônio e o beijou. Petrônio, com um sorriso mordaz, olhou para Tigelino.